Quero deixar um texto para a nossa reflexão nesta noite, em 2 Coríntios. Eu disse 2 Coríntios, capítulo de número 4. Deus tem uma palavra para nós. Glória a Deus. Ele conhece a minha e a tua necessidade. O Espírito Santo prescruta a nossa mente, o nosso pensamento, a nossa alma e o nosso espírito e manda o alimento para nos fortalecer. Eu disse 2 Coríntios capítulo 4, versículos 8, 9, 16, 17 e 18. Onde está escrito o seguinte, versículo 8: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. 16. Por isso não desfalecemos, ou tem versão que diz, por isso não desanimamos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia a dia. Aleluia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Glórias ao nome do nosso Deus por esta palavra da parte do nosso Pai Celestial. É verdade que esta porção das Sagradas Escrituras foi escrita para o período da igreja primitiva, os 3 primeiros séculos da era cristã. Foi o tempo mais difícil para a igreja remida de Cristo Jesus. Quando nós lemos a história do cristianismo, nós aprendemos que os nossos irmãos, principalmente do primeiro século da era cristã, sofreram muito para guardarem a fé, para andarem nos caminhos do Evangelho glorioso de Cristo Jesus. Naquela época, simplesmente pelo fato de alguém confessar a Jesus como Salvador, já era motivo para os judeus, para as autoridades do Império Romano e para as lideranças das falsas religiões perseguirem os servos e as servas de Cristo Jesus. O escritor deste texto, o apóstolo Paulo, depois de Jesus, nós conhecemos pela história que ele foi terrivelmente perseguido.
passou momentos difíceis na sua vida, que não foi diferente na vida dos demais apóstolos, dos discípulos, simplesmente por alguém aceitar a Jesus como Senhor e Salvador. Eram presos, se criavam falsos testemunhos de acusações para condenarem, e muitos foram mortos por não negarem a sua fé em Cristo Jesus, nosso Redentor. Glória a Deus. Então eu digo que nós estamos vivendo um momento muito bom para servir a Deus. Por enquanto, em nosso país não há perseguições sociais das autoridades. No entanto, isso não significa dizer que nós estamos imunes de passar problemas na vida. Não, porque existe diversas maneiras, formas com que nós passamos as nossas dificuldades por seguirmos este caminho apertado, esta porta estreita do reino de Deus. Por isso que o apóstolo começa dizendo aqui: em tudo, somos o quê? Não, o texto. Em tudo somos atribulados. Seja um problema econômico, ou um problema familiar, um problema sentimental, um problema emocional, problema social, seja como for, de alguma maneira você não tem como viver sem as tribulações da vida. E eu diria que nem é necessário você muitas vezes buscar as dificuldades, os problemas e as tribulações. Elas surgem de repente. Somos muitas vezes surpreendidos. Por isso que a segunda colocação é perplexos. Porém, mesmo diante das tribulações da vida, o texto diz: mas não angustiados. Às vezes, nós chegamos na igreja, saudamos o irmão e a irmã e recebemos um sorriso no rosto dela ou dele, mas não sabemos, não temos noção do que ele ou ela está passando no seu dia a dia. Sabe por quê? Porque o estado de espírito, que é de felicidade permanente, não depende das circunstâncias exteriores. Glorificado seja o nome do Senhor. Em tudo atribulados, mas não angustiados. Não podemos permitir que a tristeza e a angústia nos domine, simplesmente pelos fatos de uma tribulação momentânea, porque tudo é passageiro.
essas tribulações muitas vezes nos deixa perplexos, perguntando: meu Deus, por que eu estou passando por isso? O que eu fiz de errado para isso acontecer agora, justamente agora, quando tudo estava muito bem? Perplexo, de queixo caído, admirado, sem entender, sem compreender. Porém, não desanimado. Podemos dizer: venha o que vier, aconteça o que acontecer, mas não podemos desanimar da nossa fé cristã. Não, o desânimo não pode nos dominar, porque não temos opção de parar. Eu dizia essa semana ao meu primo Geraldo isso: não temos a opção de parar, não podemos parar, temos que continuar. Porque vem a dificuldade, vem. Eu fico às vezes escutando nos meios de comunicação a venda de facilidades. Venha para a igreja tal, acabou seu sofrimento. Será que é assim? Não é assim, irmão. Não existe isso de facilidade no cristianismo. Desde os primeiros momentos, olhemos para o exemplo de Jesus, olhemos para o exemplo dos apóstolos, dos irmãos primitivos. Sempre foi com muita dificuldade que se serviu a Deus. Sabe por quê? Porque somos estrangeiros na terra. Em tudo atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos. Você nunca passou algum tipo de perseguição? Eu já passei muitas. Se você não passou ainda, se prepare, porque um dia chega. Se você é aquele tipo de crente que não faz nada, não incomoda ao império das trevas, ao diabo com seu demônio, talvez você não sofra nenhum tipo de perseguição. Mas se você dá fruto, se você é útil na casa de Deus, na obra de Deus, se prepare, porque vai surgir perseguições na sua vida. Se você é um instrumento de Deus através da palavra, através do louvor, pode se preparar, porque vai surgir a perseguição. Porém não desamparado. Na hora da perseguição, não desamparado. Deus vai estar do seu lado. Deus nunca vai lhe abandonar, nunca vai deixar você sozinho. Andando com você passo a passo, do seu lado. Eu estava hoje me lembrando de 3 versículos. Salmo 34, versículo 7, diz que Deus coloca o seu anjo ao nosso redor. Salmo 91, versículo 11, que foi lido domingo, diz que Deus dá ordem
ordem aos seus anjos a teu respeito. Isso não é pouco não, você é importante para Deus. E Hebreus 1:14 diz que Deus coloca os seus anjos ao teu serviço. Eles estão ao teu serviço, trabalhando por você, organizando as coisas, tirando os empecilhos, limpando o caminho, organizando tudo, firmando os teus passos. Glória a Jesus! Desse jeito, Jesus. É desse jeito. Perseguido, mas não desamparado. Abatido, mas não destruído. Há momento que alguém olha para você e diz: acabou para ele, acabou para ela, não tem mais jeito não, foi o final. Oh, aleluia, santo, santo, santo é o nome poderoso deste Deus que se preocupa conosco. Acabou, é o fim da jornada. Abatido, mas não destruído. De repente você recebe uma força que não sabe de onde vem, e se levanta, bate a poeira, dá a volta por cima, como diz o ditado popular, renova suas forças. Aí é que você se levanta mais forte ainda. Quando os teus inimigos pensam que te derrota, não te derrota. Abatido, mas não destruído. Em meio a tudo isso, é porque não desfalecemos, não desistimos, não recuamos, não baixamos as armas. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, e aqui não fala de pecado não, fala da fraqueza humana, indebilidade, a doença. A gente é jovem, pensa que a formosura vai ser sempre a mesma, o tempo vai passando, é sobre isso que fala o texto. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, se enfraqueça, tenha dores, venha a doença, a enfermidade, a velhice, o cansaço, as debilitações, aquele dia que você acorda sem coragem para nada. O interior, o que é que acontece no interior? Contudo, se renova de dia em dia. Conheci nessa jornada muitos irmãos, já com 70, 80, 90 anos, mas com aquela fé vigorosa, homens e mulheres de fé, porque a alma não desgasta com o passar do tempo, o espírito não fica velho. O nosso interior fala da essência do ser humano, que não fica fraco, débil, não fraqueja, mas está sempre se renovando.
Quando nós oramos, é para a renovação interior. Quando nós louvamos a Deus, é para a renovação interior. Quando nós recebemos a palavra de Deus, é para nos renovar, é para que haja restauração no nosso interior. É o alimento que nós recebemos da parte do Espírito Santo, que nos renova dia a dia. Glória a Deus. Quanto mais tempo passa, mais está com vontade de servir a Deus. Porque nas atividades seculares você se cansa e se aposenta. Nas coisas de Deus tem isso? Não pode cansar nem se aposentar. Não tem aposentadoria não. Oh, glória a Deus. Porque você na jornada vai no mesmo vigor, se renovando. Nós precisamos desta renovação interior a cada dia. Por isso que está dizendo aqui, de dia em dia, todo dia. Porque se parar, enferruja. Porque a nossa leve e momentânea tribulação tem resultado. Qual é o resultado? Produz para nós um peso por uma hora. É assim? Não. Por um dia, uma semana, um mês, um ano, uma década, 100 anos. Não. Um peso eterno de glória. Muito, não é pouco não. É muito excelente. Por isso que se diz que não há como comparar aquilo que nos espera no futuro com as coisas aqui da terra. Eu fico pensando que as pessoas que ainda não se converteram, se elas tivessem absoluto conhecimento do que espera o ser humano nas mansões celestiais, irmãos, é porque não tem interesse, é porque o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. Estão cegos, embotados. Mas nós que conhecemos a verdade do Evangelho, o que é que nós precisamos saber e fazer? É o versículo 18, está aqui. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Porque as coisas que se veem são o que? Passageiras. Mas as que não se veem são eternas. A Bíblia fala sobre várias coroas. Imagine receber coroa na cabeça. Isso fala de honra, isso fala de autoridade. Você vai receber da parte de Deus, da parte de Cristo, autoridade na eternidade futura. Louvado seja Deus. Talvez você já passou um momento assim de calçar o sapato ou a sandália e não deu porque estava furado ou descolou. E lá, sabe o que vai acontecer? Não vai precisar de sapato, eu acredito, não vai precisar de sapato, de sandália, você vai andar com os pés em rua de ouro e cristal resplandecente. E essas coisas não estão visíveis aos olhos humanos, estas coisas não
fazem parte das promessas de Deus para a sua igreja remida. São as coisas invisíveis, são as coisas que nós não temos acesso com os sentidos físicos, mas são verdadeiras, e nós vamos tomar posse em nome do Senhor Jesus. Então eu digo para você, finalizando esta mensagem: se hoje você não precisa dela, guarda. Um dia ela vai te servir. Você vai lembrar desta palavra, se não aqui, mas na eternidade. Aquilo que eu não via com os olhos, as coisas invisíveis, elas são reais. Nós vamos contemplar tudo, nós vamos tocar em tudo. Primeiro nós vamos tocar no próprio Cristo, vamos ver Ele assim como Ele é. Lá não tem problema de visão não. Amém? Aleluia. Deus. Aleluia.